lembramos a todos que iremos revelar o desfecho da obra. O famoso spoiler. Olá, olá, seja muito bem-vindo a mais um Castback Hype. Esse, em especial, nós não queremos que você se empolgue muito, nem fique muito obsessivo com a pauta de hoje. Olha aí o trocadilho. Porque hoje nós vamos conversar sobre Obsessão, Obsession. Novo filme de terror estouradaço aí. Não dá pra falar que é o mais atual, porque Backroom também tá fazendo um certo barulho, né? Mas o do momento dá pra dizer que é Obsessão, né? Que é um filme que atraiu muita atenção do cinema, né? Foi postergado aí o lançamento digital e a gente tá aqui, assistimos o filme, estamos aqui pra conversar sobre ele. Filme de terror, não é isso, Edu Schneider? É isso aí, meu amigo. Eu que sou um amante aí de filme de terror, né? Temos um filme de terror de baixo orçamento, né? Olha só. Menos de $1 milhão, aí que para padrões americanos é troco de pinga, né? E tem esse filme aí, pô, pena, John, que a gente não tem mais a nossa jukebox. Senão, eu ia pedir no final, cara, aquela musiquinha do Roberto Carlos, aquela Obsessão. Né? Porque, pô, combinaria aí com o tema do filme aí, cara, que, pô, me surpreendeu. Eu vi muita gente, apesar dele ter feito um sucesso com o público estrondoso, a crítica, ela meio que tá dividida, assim, né? Tem gente que falou muito bem, assim, até com certo exagero, né? Caramba, meu Deus do céu. E teve gente que falou mal também, de uma forma que eu também não concordo. Eu tô ali na meiuca ali, Sim. Gostei bastante do filme. Algumas coisas a gente vai comentar aí durante o episódio, mas, assim, no cômputo geral, foi um filme, assim, que eu gostei bastante. Eu que, então, gosto muito da parte estética de filme, o cara com pouco dinheiro fazer bastante coisa aí, né? A gente vai discutir bastante aí. Vai ser bem legal esse episódio. Isso aí, a gente vai destrinchar legal esse episódio. Foi como você comentou, Edu, filme de terror de baixo orçamento é sempre uma surpresa, né? E aqui a gente tá falando da Blumhouse, não da A24, né? Que é quem normalmente, né, nos últimos anos estava liderando essa disputa aí desses filmes extremamente lucrativos e de baixo orçamento. E esse está sendo um caso, mas dessa vez da Blumhouse, que também tem grandes lançamentos de filme de terror. E da Focus principalmente. também, né? A Focus comprou Isso, por 15 a milhões, Focus. né? Exatamente. E é um filme, cara, que me surpreendeu, porque o Nicolas já tinha assistido esse filme, e aí ele tinha comentado, tá, assisti, e aí, cara, o que acontece? O meu algoritmo, de alguma forma, no meu Twitter, só dava cena desse filme. Só dava, e assim, edit... Virou meme, né? Nossa, cara... Não, e não é nem meme, é tipo edit maneiro, assim, tocando Nirvana e as cenas do filme. Eu falei, cara, que é isso, velho? Vamos lá, então vocês estão me enchendo o saco, eu vou ter que assistir. Aí comentei com o Nicolas, ele falou, cara, o filme é muito legal, muito top e tal. Eu falei, eu só quero saber de uma coisa. Tem muito jumpscare? Porque você sabe, não é segredo pra ninguém, eu não gosto de filme de terror. Não é minha praia, não gosto de ficar tomando susto. E esse tem até jumpscare bastante, né? Não, então, ele falou assim, ó, e eu concordo com ele. Ele falou, cara, não tem muito jumpscare. Tem um gorezinho ali, né, que é o que a gente vai comentar, que é bem... bem classicão o gore, né? Com o bonecão e tal ali. Mas o susto mesmo, aquele que te pula da cadeira, ele não tem muito. Ele é quase que um terror psicológico certas vezes, né? E é isso que segura. Eu falei, então beleza, eu vou dar uma chance e assistir. Achei muito bom o filme. Fui pesquisar e continuei achando sensacional, porque o filme tem o making of desses filmes, Edu, ele tem uma pegada meio que um grupo de amigos fazendo o filme, tá ligado? Se divertindo pra caramba e fazendo o filme. E isso foi o que eu achei mais legal, assim, de ver que é uma galera que gosta, que é apaixonada por esse projeto, tiveram essa chance e aproveitaram muito bem, principalmente pela Eden Navarrete, né? Eden Navarrete, que é seria a protagonista, né? Que faz a Nick, que eu achei, assim, surpreendente, cara. Não tinha visto o trabalho dessa menina e se tinha visto, eu não tinha reparado em nada dela. Desse elenco aí, você não olha e fala assim, cara, não tem nenhum rosto aí que você... O próprio diretor, vou te ser sincero, John. Ele é um cara que vem dos curtas, né? O Curry Barker, né?
Ele é um cara que faz tudo aqui praticamente nesse filme. Ele dirige, ele roteiriza e edita, né, o filme. E aí você puxa de grandes diretores lá de trás, não comparando, claro, mas né, até porque o cara tem pouco dinheiro, ele não pode, né, gastar muito ali. Mas você vê que ele veio do curta ali e você falou essa parada da vibe entre amigos e faz todo sentido. Até porque ele fazia, né, os vídeos. Ele é um cara que veio do YouTube também, né, John? Sim. Então ele fazia vídeos no YouTube, ele tem um programa de sketch no YouTube, tem um curta dele que inclusive está todo lá no YouTube, que é bem legalzinho também, o Share, né? Que são uns 24, 25 minutos mais ou menos de curta, e é um cara que veio de sketch e da parte de comédia, né? Então ele tem uma linguagem muito ligeira, ele é um cara de só 26 anos, né? Bem jovem, então já chegou aí mostrando, né, a que veio, cara, e é bem legal você ter um cara dessa idade aí, tanto que ele ficou concorrendo aí, você falou em A24, teve a Neon, né, a Neon, que comprou inclusive o Agente Secreto, né, John, para distribuir, eles estavam concorrendo ali, mas acabou que a Focus ganhou, aí a Blumhouse também entrou no circuito. A Blumhouse aposta bastante, né, John? A gente sabe, né? Ele vive apostando em filmes de baixo orçamento e é aquilo. Se não der certo, não tem problema, porque gastou tão pouco que a cada 10 filmes que a Blumhouse lance, um der certo, John, ele já paga esses outros 10 que ele fez, porque são filmes bem baratinhos e filmes de terror tem isso. Sim. Você mencionou uma coisa que é maravilhosa, que as coisas são palpáveis nesse filme. Né? Não tem aquela coisa de efeitos especiais, que isso é terrível. Jumpscare com efeito especial, para mim, é terrível, John. Eu odeio a franquia, né, Invocação do Mal, que é uma franquia que começou muito bem, começou a usar muito CGI, ficou muito esquisito o terror, até que seja tosco. A gente vai falar aqui de cenas, John, que você vê ali que tem um bonecão e tal, mas, cara, só de ser palpável, você olhar e ver que aquilo tá ali, presencial, para mim já faz uma diferença enorme. É isso, cara, é isso. A parada ser barata é muito bom e ajudou muito esse filme, de verdade, porque a gente vai destrinchar um pouco aqui em algumas cenas, eu separei bastante foto, tem um vídeo pra gente assistir de making off pra justamente a gente destrinchar esse filme. Mas eu acho bacana a gente comentar, porque infelizmente muita gente não tá tendo oportunidade de assistir, a gente sabe que essas semanas tá tendo muito lançamento de filme, tem Michael Jackson, He-Man, vai lançar Dia D, tem uma Backroom, né, que tem toda aquela coisa da internet, enfim, tem muito lançamento e de repente você não pôde assistir Obsession, né, Obsessão, mas você tá aqui no episódio, então a gente vai te contar muito rapidamente a história que se passa num grupo de amigos, né? São 4 amigos que trabalham todos na mesma loja, né? E o protagonista, que é o Bear, né? Que seria tipo o urso, ele gosta de uma menina chamada Nick. E ele tá criando coragem, o filme abre com ele criando... Abre, na verdade, com o gato dele morrendo, né? Que é, inclusive, peça fundamental para várias teorias, inclusive. Mas, aquilo enfim, ali é muito Cemitério Maldito. Né? Cemitério Maldito tem referência a Exorcismo de Emily Rose, Exorcista, nossa, é fantástico. Mas enfim, aí ele tá tentando confessar, só que ele é um grande de um cagão, né? Ele é um cara extremamente frouxo, que não consegue confessar o amor, e ele acaba comprando, tentando comprar um presente pra amiga dele, né, que é a Nick, que é a grande... Pra mim, a grande estrela do filme, ele compra um tal de Salgueiro do Desejo, que é tipo uma velhinha assim, né? Que ao quebrar ela no meio, você pode fazer um desejo e ele se torna realidade. E aí, em um momento em que ele está extremamente acovardado de falar com ela, ele quebra, né? Era um presente que ele ia entregar pra ela, só que ele acaba pegando o presente pra ele, quebra e ele deseja que ela ame ele mais do que tudo no mundo, mais do que qualquer pessoa na face da Terra, e a trama do filme começa por aí, né, que aí ela, enfim, acaba se tornando outra pessoa de tanto que ama ele, e tudo vai se desenvolvendo muito bem. Eu gosto, Edu, da questão da ambientação desse filme, poucas locações, entendeu? Na loja, na casa do amigo e na casa dele, o filme é basicamente esses 3 locais, eu não lembro se chega, tem a cena do carro, né, que a gente vai falar mais pra frente, mas eu acho que o filme se passa principalmente nessas 3 locações. Sim. Eu olhei, assim que eu comecei o filme, aí tem essa loja de música, né, John? Eu falei, cara, essa loja eu já vi em algum lugar, John. É de algum filme que eu já vi, cara, não é Caramba, possível. sério? E aí eu fui dar aquela pesquisada. Sabe de qual filme que eu assisti?
Quanto mais idiota, melhor. Lá o Wayne's World, lá do Caraca. Mike Myers. Não Eu falei, sabia. cara, essa loja é alguma... Aí fui ver, é uma loja que inclusive fechou em 2025, é uma loja bem antiga lá dos Estados Nossa. Unidos, de música que acabou fechando. E aí foi onde foi ambientado ali, cara. E realmente o cara é um covarde. O filme, né, o próprio nome diz, é obsessão, então você acha que o filme vai tratar só sobre obsessão, obviamente é o tema principal, né? Mas tem muita coisa ali também de relacionamento tóxico, tem de relacionamento abusivo, inclusive sexual, né? Ele faz analogias muito interessantes ali, a questão do homem não saber lidar com a mulher, quando ele não consegue dominar a mulher, então quando ela, né, extrapola alguma coisa que não está sob o controle dele, o homem sente muita dificuldade em lidar com a mulher assim, e aí o filme, obviamente, ele exacerba as situações, porque é um filme de terror fantástico, né? Tem muita fantasia ali, então ele meio que retrata dessa forma, mas ele transita ali por muitos temas ali, né? Sim. Inclusive usando muito bem, a gente vai discutir aqui parte técnica também, ele utiliza muito bem a trilha sonora, né? A trilha sonora é muito bem executada, a parte de fotografia eu achei muito boa, tá? Muito boa. E também a parte de edição, que é o próprio diretor que é responsável. E você falou aí da menina que interpreta a Nick, para mim ela é o ponto alto do filme. Mas eu acho que o Bear, também interpretado pelo Michael Johnston, John, ele não tá mal, não. Tá bem. Né? Ele tá muito bem. E tem também participando do filme, você falou em 4 personagens, né? Tem a Sarah, né? Que é outra personagem, né? Que faz a filha do dono lá da loja. E tem o Ian, né? Que é o amigo do diretor do filme, né? Né? Que é um personagem também bem interessante ali, porque ele é amigo do Bear, né? Então você vê no filme ele dando alguns conselhos bem escrotos, bem merdas pro amigo, e depois você vai entender lá no final do filme por que ele tá dando esses conselhos merdas, né? Ele é um baita de um fura-olho, é um talarico desgraçado. Pior que não é nem talarico, ele já dá a entender ali que eles estão há 2 anos já se pegando. Não, mas tipo, ele não conta pro amigo. Cara, se você tem um contar, amigo, ele podia né? contar. Sou seu amigo. Total. Aí um dia você chega pra mim, John, fala assim, cara, eu tô apaixonado por fulana. E eu tô dando uns pega na fulana. Eu vou botar a mão no seu ombro e falar, John, meu amigo, cara, não se apaixona por ela não, cara. Porque, porra, vou te falar, eu tô há 2 anos dando uns pega na menina que tu é apaixonado. Então não vai ser legal aqui pra nossa relação de amigo, entendeu? Você vai chegar uma hora que a nossa amizade vai ficar estremecida por conta disso, entendeu? É melhor você partir pra outra e o cara meio que fica quieto ali, ele só descobre por conta da Sarah, né? Então, né, mas é muito interessante esse começo, porque você falou do personagem covarde, né? Essa coisa dele ficar treinando o jeito que ele vai falar com a Nick, você já percebe que ele é um covarde, né? Que ele é um cara que não lidar bem com as mulheres. É um cara que tem extrema dificuldade de se relacionar com o sexo feminino, né? Com a própria outra menina. Cara, a Sarah tava muito afim dele e você tava na cara que tava afim dele. Né? É bacana, Edu, porque o filme coloca o papel de cada um muito rápido naquela cena do bar do ele Kiss. Estabelece muito bem. Né? Mostra que, primeiro, a Nick é aquela garota super espírito livre, tá ligado? Super animada, confiante, saca? A menina faz o que quer, tal, super livre. Ele é um bundão, que não consegue falar com ela no bar, né? A menina, a Sarah, tá o tempo todo, tipo, como é que você tá? Tá bem? Ele fala, o meu gato morreu. Ela fica, meu Deus, seu gato. É a única que se importa com o gato. Exato. Né? Fala, meu Deus, seu gato, aí dá um abraço. E o amigo ali, o tempo todo, você vê que tá... E aí? Não fala nada não. Não, vai estragar a noite. Tal, não sei o quê. Então tu vê que, tipo, todo mundo já tem um papel definido ali em 5 minutos de filme. Né? Você situou o ambiente ali muito rápido. Exato. E é muito bem feito mesmo essa cena, cara. Essa cena já estabelece tudo ali. E, cara, me lembrou muito, John, essa relação do Bear com a Sarah e com a Nick. Lembra lá do Tropas Estelares? Que o cara era apaixonado por uma menina que não gostava dele, né? Ele tinha um namorico ali, mas você viu que era um relacionamento extremamente frágil. Quando eles se separaram, né? Ela foi para uma outra unidade, ele foi para a unidade meio de soldado raso. Ela rapidinho arrumou um namorado lá, de um cara similar a ela ali, da mesma classe social, e ele
ficou meio de lado. E ele tinha uma menina que era super apaixonada por ele, que trabalhava, né? Que eles serviam junto ali no exército. Então, é meio que aquela relação. Você tem uma amiga que, cara, está na cara que ela está apaixonada por você, mas você quer o que você não pode. De uma menina que não tem nada a ver com você, entendeu? E essa coisa, ele não tá preocupado em nenhum momento, né? Tá cagando. Você vê Ele que... tá preocupado com o bem-estar dele. Sabe qual que é o negócio, Edu? Que eu achei isso sensacional, assim, quando você para pra prestar atenção? O Bear, ele até então é completamente apaixonado. No começo do filme você entende isso. Cara, ele tá... Sim. Ele é Ele full gosta essa dela, menina, né? ele tem paixão, ele fica treinando como falar com ela, ele liga pra ela, fica nervoso. Chega a ser até meio patético, né? Mas sabe qual que é o pior, Edu? Ele não conhece ela. Não, ele Ele não idealiza conhece, alguma coisa. ele não sabe que o apelido dela, Freaky Nick, ela odeia, né? Porque ele fala uma hora no carro, ela volta e fala, para com isso, por que você tá me chamando assim? Esse idiota, pô. Tipo, ele não sabe da situação do pai dela. Então ela fala que o pai tá com câncer e ele acredita, tipo, o pai não tá com câncer, o cara é mó vivo, trabalha e tal. Ele não conhece nada dela, ele não sabe do que ela gosta, do que ele tava apaixonado, cara? Não, entendeu? Ele se apaixonou. É igual que quando todo mundo passou por isso na escola, né, John? Ter a menina mais bonita da turma. Você tá apaixonado por ela pela beleza dela. Mas você não conhece nada da menina. Isso aconteceu comigo, inclusive, o dia que eu fui namorar com uma, e quando eu comecei a namorar, eu vi que, porra, não ia ter como dar certo, que a menina, Deus que me perdoe, mas era burra que nem uma porta, cara. Oh, meu Deus do céu. Não dava pra conversar, entendeu? E, porra, você quer um relacionamento, você tem que ter um diálogo, você tem que conversar, gostar de coisas similares. Aí, porra, não tinha como conversar, porque a menina um dia ela mandou, não, porque ela tinha um sobrenome também alemão, igual o meu. Aí um dia a gente tava lá junto com os amigos, aí ela chegou, não, porque eu, Eduardo, tal, até isso a gente tem parecido, nós temos sobrenomes alemães. Nossa. Todo mundo ficou me olhando assim, e aí eu falei, não, deixa pra lá, vamos falar de outra coisa. Né? Mas todo mundo passa por isso, de você idealizar uma pessoa na sua cabeça, mas você gosta daquela sua idealização, você não gosta da pessoa. E você vê que a Nick e ele não combinam, cara. Você falou, ela é um espírito livre, é uma menina super descolada, né? E ele é um bundão, cara. Ele é o típico bundão, não tem outra coisa pra dizer. É aquele cara completamente sem sal, né? Ele nem é gente boa, cara. Ele nem é tanto gente boa. Ele nem é gente boa, exatamente. Ele é um escroto, cara. Entendeu? Né? E isso vai se evidenciando cada vez mais, né? Porque o filme estabelece isso. E tem uma ceninha que é pequenininha, mas eu acho muito legal, que eles estão saindo desse bar, né? Só pra gente ir adiantando. Eles estão saindo desse bar e a Nick pede, você tem $20 aí? Aí a Sarah pega e fala, eu tenho, tal, depois eu te devolvo. Ela pega e dá pra um morador de rua que tá no canto. Então mostrando que a menina é legal, tá ligado? Que ela, dando, né, esse espírito dela de, pô, uma pessoa honrosa, que ama todo mundo e tal. E aí, cara, entra, ele leva ela, né, não consegue, quebra o salgueiro, faz o pedido e na hora ela já é possessa ali. Eu entendo, né? O filme deixa claro que isso é meio que uma possessão, na verdade. Exato. E aí ela vem voltando. Uma entidade ali. Exatamente. E aí, cara, eu acho que é o que mais brilha, Edu, nesse filme. Você vai falar um pouco do enquadramento e tudo mais, mas o que eu mais gosto nesse filme, deixa eu pegar até a foto aqui, é luz e sombra, cara. Pelo amor de Deus, luz e sombra nesse filme, cadê? Não é essa, é essa. Olha isso, tudo apagado, só um olho dela brilhando. E o olho dela, a impressão, não sei se você teve a mesma impressão, Joe, mas parece que tem uma lente ali naquele olho dela, porque tem hora que ele fica meio fantasmagórico, meio assustador o olhar dela. Cara, eu achei isso muito legal. Muito, cara, muito. Todo jogo de luz e sombra e maquiagem. A gente vai falar mais pra frente de uma cena que eu separei aqui as maquiagens pra gente dar uma comparada no rosto dela e que a maquiagem que foi feita. Mas eu acho que esse é o trunfo, assim, cara. Principalmente nessa cena do carro, você tem sombra total. A menina tá iluminada, tá feliz e tal. Baixou o salgueiro nela, ela... preto. Ele escurece. E ela tem as cenas em que ela tem um insight que ela acorda, né? E nesse momento ela tem, porque ela chega pra ele e fala, poxa, meu gato morreu. Ele fala, seu gato morreu? Não é o meu gato que... Ah, não, é o seu gato. Aí ela acorda do transe assim, e de repente ela volta e a atriz consegue mudar o rosto da possessão, né, da Freaky Nick, pra Nick de verdade.
que é um Uhum. olhar mais leve e tal. A Nick, apaixonada, é um olhar carregado, pesado, que você vê que tá se esforçando ao máximo pra agradar esse idiota, né, Uhum. cara? Então essas cenas são muito bem Uhum. feitas, olha. Me lembrou também, de um pouquinho ali, algumas cenas daquele Acompanhante Perfeita, né? Porque também, quando, né, a personagem não sabia que era, né, uma inteligência artificial ali, Uhum. né, tipo um androide ali, ela também tinha essa obsessão pelo, né, pelo parceiro, de querer agradar a todo custo, né? Então, meio que você vê que os filmes, né, nunca é à toa, né? Quando tem uma tendência, os filmes vão, né, meio que repetindo algumas coisas ali, mas esse filme ele faz muito, como você falou, faz muito bem a parte de maquiagem, não, a luz e sombra é perfeita e mesclado com a maquiagem, e aí você gasta pouco dinheiro com iluminação também, né? Isso é uma coisa bem interessante. A gente já falou aí em determinados episódios a coisa da dioptria dividida, né, John? Que a gente Uhum. adora, tal. Aí demos exemplos lá no Zodíaco, no Todos os Homens do Presidente, no próprio Depois de Horas, que ele faz uma dioptria dividida meio lateral, que é muito bem feita naquela cena da boate. É uma coisa que também é utilizada, né? Você dá aquela amplitude e você com, né, precisaria de muita iluminação, e com a dioptria dividida você reduz a iluminação, mas aqui não é a dioptria dividida, você vai olhar, você pode até achar porque tem o embaçado ali também, mas aí é diferente. Primeiro, o filme também ele usa muito 4x3, né? Como você mostrou na foto aí, isso é muito interessante para você enquadrar os dois ali, fica muito legal. E ele usa uma coisa que é chamada de desfoque bokeh, né? Que é exatamente o que o John está mostrando na tela. Então, você que está só ouvindo aí, seria interessante esse episódio você assistir pelo Spotify, né, que agora tem vídeo também, ou pelo próprio YouTube, para você entender o que a gente está falando. Então, você destaca a personagem e desfoca todo ao redor dela. O nome disso aí é desfoque bokeh. O bokeh vem do japonês, né, John? Hum. Que significa embaçado, né? Então, isso aí é muito utilizado em foto, mesmo foto de Instagram, né? Você Uhum. utiliza muito. Isso daí também facilita para você utilizar pouca iluminação. Você gasta, porque a iluminação a gente sabe que no cinema, o Peno Rodrigo não está aqui, que o Rodrigo, né, é ator, o Rodrigo sabe que é caríssimo você gastar com iluminação. E quando você Sim. faz esse desfoque bokeh e você foca só na personagem, você gasta menos de iluminação. Até como o filme utiliza muito luz e sombra, conforme você falou, John, Uhum. também ajuda nessa parte. Então, fica muito fácil de você olhar e a personagem está em completo destaque ali, como está nessa foto aqui e como Perfeito. está em diversas outras partes do filme, né? Porque a personagem principal, apesar de o filme ser narrado pela perspectiva do Bear, a personagem principal é a Nick ali. Uhum. Total, total, cara. Isso é extremamente importante porque o filme encerra com ela, né? E tem até uma Uhum, curiosidade que a gente vai contar no final do episódio sobre esse encerramento do filme, uhum, mas os elementos de terror nesse filme, cara, são muito bem pensados, né? uhum. Você comentou dessa cena que me lembrou muito O Exorcista, né? Porque ela fica ali, ela começa a se mijar, porque ela fica completamente estática esperando ele voltar do trabalho, né? Cocô, né? Tem uma hora que ela até cocô ela faz. Faz Exatamente. cocô e Aí ela, xixi no ela tapete. come, eu acho que um bicho que tava passando, aí ela tá toda suja. Enfim, Uhum, é uma coisa muito. É o momento que você começa. Você já tá triste pela Nick em si, porque você sabe o que tá uhum. acontecendo ali, mas essa cena é a que mais pega, porque você fica realmente muito mal. Mas tem um momento, Edu, que pra mim foi o que mais me deixou aterrorizado no filme, que eu acho que já é a segunda noite ou a terceira noite, ou é alguma das noites que eles já estão dormindo juntos, né? E ele acorda de madrugada. Eles têm tipo uma espécie de Nossa, discussão mano. e ela fala: "Olha, você não me ama". E aí ele levanta e ela tá no canto da sala com uma aparência muito bizarra, soltando um choro muito bizarro. Edu, Uhum. que cena! E a trilha sonora, o violino cantando, É, e você fala: sim. "Meu Essa Deus trilha do não deixa a céu!" gente agoniado, John? Muito, Eu fiquei o muito. tempo É inteiro muito com o bem coração usado. apertado, eu não estava entendendo o que estava acontecendo. Falei: "Nossa, eu tô angustiado vendo esse filme, cara, eu tô com uma angústia no peito. Será que ficou algum problema? Sei lá, eu não tô percebendo". Aí depois que eu percebi que era por conta da trilha, cara. Sim, cara, sim. E aí eu trouxe aqui pra gente dar uma comparada, porque essa é a atriz, né? E com a Linda, linda, roupa linda. que ela tá, sensacional. E aí eles fazem, Edu, nessa cena, uma maquiagem
pesada nela, cara. Nossa, olha Então só. você vê que Parece tem outra ali, pessoa. perto do olho, eles passam essa sombra preta, essa tinta preta pra Vira quase uma parecer pintura, né, John? que o olho dela tá muito grande, que a Parece pálpebra um dela tá quadro. imensa. E aí tem essa maquiagem pesada pra parecer que o rosto dela tá mais velho. Nossa, cara, Uhum. funciona muito. E ela tá no canto, né? A gente tá vendo de longe. Se Sim. tivesse de perto, você veria a maquiagem. Agora, como tá de longe, tudo escuro, né? Ele tá ali de madrugada, tal, funciona demais, é muito aterrorizante. Foi a cena que mais me aterrorizou. Essa cena, cara, ele acorda assim, ele toma aquele susto, ela, o que você tá fazendo? Não, eu tô só olhando você dormir, é tão lindo você dormindo, continua dormindo. Aí ele fica meio assim, aí ela começa a dar ordem, continua dormindo, pô. Ela Cara, dá uns gritos de isso, repente. isso da menina doida é muito sensacional, porque eles têm essa discussão e aí tem uma cena bizarra dela andando escondendo o rosto, né, com um Uhum. vaso que é muito bizarrão, aí ela tira o vaso, deita com ele. Aí ele. Eu assisti dublado, né? Uma das vezes. Aí ele vai tentar levantar da cama, ela dá um grito: Não levanta! Aí ele volta pra cama assim. É muito Ele é muito bunda engraçado. mole, cara. Tem Ele é umas muito cenas que são bunda muito. Apesar do tema extremamente pesado, ele tem mole. um certo alívio cômico, porque, por exemplo, ela faz essas loucuras, ele fala. Meu, age normal, tipo assim, o que você tá fazendo, né? Porque a gente também não tá entendendo no começo, né? É. E se ele fosse realmente apaixonado por ela, John, ele estaria preocupado com a Nick. Ele não, ele está Exatamente. preocupado em como ela age, os amigos dele vão observar Exatamente. o Como que isso está afeta ele. acontecendo. Entendeu? Ele não está em nenhum momento preocupado com a Nick. Né? E aí você falou da coisa, tem essa parte que ela está ali nas sombras, e aí ele usa um efeito, ele acelera a câmera, ele às vezes retrocede, né? Ele usa isso na montagem, faz cortes muito secos, né? Ele faz cortes muito secos durante o filme, e eu acho que isso dá esse tom. Vou ser sincero, em determinado momento, como ele repete muito esse efeito, chega um momento que me cansa. Até Concordo. aí você entende. Eu não sabia, eu quis ver esse filme extremamente cru, né? Eu fui ver depois é que eu fui olhar, fazer a pesquisa, mas a minha primeira impressão foi, cara, esse filme daria um curta excepcional. Uns 30, 40 minutos, esse filme seria perfeito. E aí você entende, porque o cara veio do curta. Então, em determinados momentos, ele meio que fica perdido sobre o que fazer. Aí ele começa a repetir alguns efeitos. Mas, cara, não estraga a experiência por conta de toda essa estética que ele utilizou, de baixo orçamento, mas que casou perfeitamente com o filme. E aí você vai falar de cenas importantes também, John. Tem a cena que, para mim, é crucial para a gente entender exatamente o que está acontecendo com a Nick, que é a cena em que a Nick verdadeira fala com ele. Né? Ela, cara, me mata. Me mata. E aí você entende que, cara, isso é uma alusão, uma analogia perfeita. Cara, o que acontece muito, que a gente já ouviu acontecer, aconteceu recentemente com um jogador de futebol e tal, com 2 jogadores de futebol que foram presos, né? Que é tipo, a mulher tá na balada, começa a beber muito. Aí pode ser, tá? Eu não tô dizendo que tem, mas pode ser que a menina até queira no início. Aí ela tá ali, beijo, mas depois, na hora que ela cai meio em si, porque ela tá completamente fora de si por conta da bebida, ela meio que se arrepende. E o cara continua e tal, e aí, obviamente, vira um estupro. Né? Mas ali, tipo, as cenas que tiveram de sexo entre o Bear e a Nick possuída é uma cena de estupro, porque a Nick tá o tempo inteiro ali dentro, tá sentindo o que tá acontecendo, mas ela não pode fazer nada. E aí, John, tem uma coisa muito interessante na hora que você escuta a Nick falando, que o corpo dela tá em convulsão, cara. Você repara que ela tá se tremendo toda, entendeu? Então isso essa cena para mim é uma das melhores do filme. Tem duas coisas que você comentou, Edu. Essa questão do diretor, ele até falou que, olha, porque perguntaram pra ele nessas coletivas de imprensa, né, nessas junkets da vida, e falaram, pô, você tem ideia pra sequência? Quer fazer sequência? Ele, olha, a ideia eu até tenho, né, porque é um rascunho muito fácil, né, de desejo, então eu faria histórias separadas, né, mas eu gostaria muito de fazer uma série. Porque que acontece? E é uma coisa que ele diz que é o que você tá falando. Nem todo desejo precisa de 1h40. Né? Então ele fala justamente isso porque um episódio, às vezes 30 minutinhos, às vezes 40, às vezes 20, né? Porque seria fantástico. E aí os atores em volta dele até brincam, falam, pô, quem sabe um desejo que dá certo, né? Que tem um final feliz. E aí ele fica, tal, não sei. Mas essa cena, Edu, ela é extremamente pesada
mas ela revela muito o caráter do Bear, essa cena do Exato. estupro, Eu fiquei por muito conta triste vendo essa a cena. montagem dela. Porque o que acontece? Eles estão no restaurante, né? E ele tá conversando, aí o amigo liga pra ele e fala assim, ó, o pai dela tá bem. Não tem nada disso, Não ele não tem existe isso. câncer nenhum. Aí ele confronta ela. Nick, seu pai tá com câncer mesmo? Aí ela tem aquela cena que eu também acho sensacional, que ela fica, não, não, não. Aí ela levanta e ele fica, meu Deus do céu, tô passando vergonha. Ele fala, não, tá bom, senta, Tá senta. preocupado com ele. Aí, Só ele. aí ela fala assim, mas isso incomoda você? Aí ele fala, não. Aí corta pra eles transando. E a montagem da cena de sexo, ela é muito precisa porque ele não tá olhando pra ela tá olhando pro outro lado. Tipo assim, ele tá cagando pro sentimento dela. E ela Sim, tá chorando. Na primeira vez que eu assisti, eu não reparei isso. Eu fui ver sim. nas postagens do Twitter, do pessoal comentando. Você É vê uma uma lágrima violação ali. É escorrendo. uma violação, É John. uma cena extremamente forte, cara. Pesadíssima. Eu fiquei Extremamente muito forte. triste vendo essa cena. Muito, Vou muito, ser muito. sincero. E outra cena que eu acho também espetacular, que é uma que marca esse filme, é a cena do que ele vai na casa do amigo. Né, que ele fala, não, então vamos na casa do amigo. E aí ela começa a dar um chilique, porque não, mas só os homens. Aí ela, não, Uhum. você não me ama mais. E não sei o que. Ele, não, tá bom, vamos. Aí ela E tá a lá. parte do Silver Tape também, né, John? É, a porta do Silver Tape é Essa muito parte é boa. engraçada. É, porque vira, né? Na hora que ele vira, assim, a Uhum. porta tá lotada. Eu falo, meu Deus do céu. Toda colada pra ele não ir embora, né? Aí eles estão fazendo o jogo, aí é como o diretor monta uma cena de tensão muito boa, sem precisar Uhum. mostrar nada necessariamente. Sim. Né? Então eles estão no jogo, troque de lugar. Aí o amigo já troca de lugar com o Bear. Aí ela já fica olhando e o Bear Bem senta seco. do lado da Sarah, né? Aí ele vai puxar a pecinha, beija a pessoa à sua esquerda. Aí todo mundo para de conversar. A sala fica um funeral, tá E ligado? é tensa essa cena, Muito. tensa. Aí você não tá vendo a Nick. Você tá vendo o Bear e a Sarah olhando pra Nick. E aí eles vão seguindo ela e você fala, meu, o que que essa louca vai fazer? Aí ela vai pra trás da Sarah, todo mundo Você quieto. vai matar essa mulher. Puxa a cadeira com aquele barulho incômodo da cadeira raspando no chão. Vai pro lado dele, ajoelha e faz o biquinho pro beijo. Aí ele beija ela, aí ela solta uma das frases bizarras. Ninguém nunca vai saber o quanto eu amo você. Aí fica todo mundo olhando ela assim, que isso, gente? Eu tô brincando, tal, fique em paz. Quer saber? Que se ferre, eu não tô brincando Foda-se. não. É verdade Brinca não. mesmo. E aí no meio disso, a Nick de verdade volta. E aí tem aquela cena que também é muito dolorosa, que ela pega a garrafa, fica tentando quebrar a garrafa e se matar na frente de todo mundo, porque ela tá tentando se libertar daquilo. É uma cena super pesada que gera, porque aí volta a Nick apaixonada, né? E gera aquela cena super bizarra que é essa aqui, com ela com o corte da garrafa, né? E ela fazendo. As caras e bocas dessa atriz é muito boa, cara. E ela E ali de fazendo novo no essa. desfoque boqueira. Exatamente, tudo apagado em volta, né? Desfocado e ela total. E você vê que a Centralizada ali. iluminação muito bem feita, cheio de sombra, tudo muito caprichado, cara. É muito. Eu acho espetacular. E é uma cena super tensa, porque ele tem que levar ela embora correndo, porque fala, meu Deus, o que que você tá fazendo, né? O que que tá acontecendo? E aí, se você tinha dúvida se existiam duas pessoas ali, né? A dúvida acaba quando ela olha pra ele e fala, eu sou a sua Freak Nick. Né? Que era uma coisa que ela odiava, ela odeia isso. Por que que ela tá falando isso agora? Sim. Né? Então putz, Ela cara. tá fora completamente de si. É uma Completamente. possessão ali, uma entidade que tá tomando conta ali. E aí ele fica, o que ele tá pensando só em si, né? E aí ele liga para aquele telefone. E aí eu fiquei sabendo, John, que o cara que fala com ele por telefone é o diretor do filme. Olha aí, cara. É. Eu tava pensando se ele tinha alguma participação que a gente não tinha percebido, então é isso. Que atendeu ali o telefone, ele é o cara da empresa lá, que fala com o Bear. E aí o cara fala, porra, meu amigo, agora já era, só você se matando, cara. Entendeu? Para resolver ou fazendo algum desejo que contraponha esse desejo aí. Mas eu não sei se vai funcionar. Entendeu? Eu não sei se vai funcionar. Essa cena é agoniante porque eu acho interessante como a voz atrás da linha é uma voz completamente desleixada. Né? Sim, você vê que é um Tá cara. ali, o cara tá comendo um hambúrguer ali, não tá nem aí, mano. Ele fala, você quer desfazer um desejo? Você quer não sei o quê? Aí ele fala, não, eu quero entender, tal, não sei o quê. E aí a conversa, ela vai tendo uma progressão, porque ela vai ficando cada vez mais bizarra. Ao chegar ao ponto que ele fala assim, você quer falar com ela?
E aí você começa a escutar um grito aterrorizante dela no fundo. Então é como se aquilo ali fosse, sei lá, um plano espiritual em que ela tá presa, né? A consciência que ela tá do corpo lá, não sei, cara. Sim. Mas é muito triste, assim. E o Bear, ele fica. Porque no começo, vou ser bem sincero, no começo lá que a gente vendo, a gente já viu diversos personagens que são bobalhão e que a gente acaba se afeiçoando. Né? Que, tipo Sim. assim, às vezes o cara não é todo mundo que tem super coragem, às vezes os personagens são Exato. até interessantes por não ser tão corajosos. Mas depois, cara, naquele momento, tu só tá com raiva dele. Fala, cara, se mata, é a melhor coisa que Ele é você um faz mesmo. nojento, cara. Ele é um nojento, entendeu? Ceboso demais, cara. A cena do que você falou da menina chorando, ele lá por cima, cara, ele não tá nem olhando pra ela. Você vê Não que tá. é aquela coisa animal ali, entendeu? É tipo o cara vai numa termas aí, alguma coisa, e o cara transando com a mulher que ele nunca viu, entendeu? Não tem sentimento nenhum, é só a coisa animal ali do sexo e tal, e a menina, né, presa naquele corpo ali, sofrendo, né? E ele não tá nem aí, cara. Ele tá preocupado com os sentimentos, com os prazeres dele, com o sentimento. Tem uma hora que o Ian fala com ele, a Sarah fala com ele, fala, cara, você tá nessa relação aí de vocês, um tá se aproveitando do outro aí, entendeu? E ele não tá nem aí. Não, eu não quero saber, não tem nada, ninguém tá se aproveitando. O cara fala, cara, porque o Ian sabe que a Nick não gosta dele. Que E o Bear sabe que quem tá se aproveitando é ele, né? Tipo assim, cara, não. Porque ele tem consciência que, pô, qual foi a chave que virou pra Nick se apaixonar pelo Bear? Se eles conversavam ali, ela devia falar, cara, não, ele é meu amigo, mas eu não tenho nada em relação a ele. E aí a mulher tá obcecada por ele, falou, cara, tem alguma coisa estranha aqui, cara, né? Um segredo aqui que eu não tô entendendo o que tá havendo, né? Então é bem cru ali essa. Você percebe imediato e aí não tem mais volta. Você percebe que o Bear é um filho da puta mesmo e que você tá doido que ele se ferre. Tá, você Ele é fica muito doidinho. covarde, ele é muito covarde. A gente vai discutir isso na cena final, mas ele é muito covarde. A gente vê que até na hora para ele cometer um ato ali, ele se acovarda, entendeu? Sim, sim. Complicado. Não, então, aí a parada vai progredindo cada vez mais, né? E ele acaba se afeiçoando. Opa, toquei errado aqui. Ele acaba se afeiçoando com a Sarah, né? Porque tem a cena. Inclusive tem a cena que a gente esqueceu de comentar, que é a cena do lanche. Né? Que ele tá comendo o lanche e aí é o gato. E a Sarah fala, pô, tá um cheiro estranho. É. Aí já a trilha sobe, aí você já sabe o que aconteceu. Você fala, porra, ela meteu a porra do gato ali na merda do sanduíche. Nossa, cara. Aí os pedacinhos do gato lá. Cara, que doideira, mano. Que maluquice, cara. É uma parada que você olha assim, você fala, mano, não é possível que ela fez isso, não é possível que isso aconteceu. Aí, beleza, aí ele acaba se afeiçoando mais a ela, a gente começa a conhecer mais da Sarah também, que ela tem toda a questão de não conseguir passar na faculdade, o pai dela ser bem rígido, a menina mó doce, mó tranquila. E aí tem, né, ele acaba tendo outra discussão com ela, ela tá com aquele rosto todo cortado, me dá uma agonia de ver essa menina sofrendo tanto. E aí ele tá trocando ideia com a Sarah e ele sai na madrugada pra conversar com ela. E eu acho que é um dos respiros que a gente tem nessa alavancada de filme de achar que, putz, eu acho que beleza, aqui tá calmo, né? Porque eles saem de carro, né? E aí ela começa a conversar e ele começa a falar pra ela, e tem as revelações e tudo mais. E aí tem um momento bonitinho que ela fala assim: "Olha, eu acho que você tá me devendo um beijo, né? Porque era eu que estava na sua esquerda." À sua esquerda. Né? E aí, quando. Eu vou te ser sincero, quando eu vi a câmera focando demais nele e aquele plano, né, de tá ela e lá atrás a janela, eu falei, ah, cara, isso aí vai dar merda, meu irmão. E aí ele tá todo felizinho e aí a gente só vê ela correndo, aquele vulto cabeludo correndo, estraçalhando o vidro e rebentando a cara da Sarah no volante. Eu falo, mano, não é possível. E eu separei aqui um vídeo só pra galera ver making off, né? Esse é o making off da cena. Eu tirei o áudio e tal, mas a atriz, ela estava com um capacete ali, né? Então você vê que o cabelo dela, porque ela chega estourando realmente aquele vidro de açúcar, né, John? Por quê? O filme baixo orçamento, não tem dublê. Exatamente, exatamente. Ela tem que fazer todas as cenas. Outra coisa também, a gente vê claramente que é um boneco ali, né? Que tá batendo com a cabeça do boneco. E só tinham 2 bonecos. Tá? E aí a cena tinha que ser feita, né? No máximo ali para usar esses 2 bonecos. Um se ferrou o boneco e aí tinha que fazer com aquele boneco que sobrou. Então tinha que funcionar, né? E aí
é utilizado um vidro de açúcar, né? Que é extremamente fosco. E aí a gente perceberia que seria um vidro de açúcar. E o que o diretor fez para poder você não perceber isso? A cena é gravada à noite, de madrugada, então tem aquele sereninho, os vidros estão todos embaçados, todos os vidros. E aí você não percebe que é um vidro de açúcar. Cara, que maneiro, então, né, velho? Tudo bem pensadinho, tudo muito bem feito ali. Ele... Você percebe que é um bonecão, mas, cara, eu prefiro que seja um bonecão ali do que um efeito ali, entendeu? O efeito especial. É igual tem uma cena que a Indy Navarre, ela comentou numa entrevista, que ela falou assim, aquele momento do Jenga lá, do jogo. Ela levanta e ela faz aquele sorrisinho torto, que se eu não me engano eu separei esse sorrisinho torto aqui. E aí ela fez a primeira vez, o diretor falou assim, ó, a gente não tem computação gráfica, você vai ter que tortar esse rosto o máximo possível pra parecer realmente que é uma cara transfigurada. Então ela vai e aí ela, então tá bom, então é assim, aí ela força bastante o sorriso pra baixo, você vê que ela tá com toda a carranca, né, com todo o sorriso pra baixo, porque justamente é o baixo orçamento, ó, não tem CGI pra retocar rosto, entendeu? Não tem CGI pra colocar vidro falso e depois estraçar ele, nada disso. Então a galera, e eu não tinha reparado nisso, Edu, não tem dublê, cara. Porque se fosse uma mega produção, com certeza era uma dublê ali, né? Era uma outra mulher fazendo ali, até por conta do risco. No vidro real até. Exatamente. Mas aqui não, né, sabe? Cara? Aqui a menina tem que fazer. É muito bom, cara, é muito bom. E a gente, né, a gente tá falando de Obsessão, né, que é o nome do filme, nós do Cashback, né, a gente é obcecado por cinema também, né? Opa. A gente ama cinema. E tem um lugar que você consegue ingresso grátis de cinema. Nossa, deve ser esse aqui, então. Não é verdade? Que Olha aí, o nosso queridíssimo Cashback Plus, né? Que está aí na tela, conforme o John colocou, nesse QR Code, né? No livepix.gg/cashbackp, né? Que inclusive a gente vai conversar com os nossos assinante, né, John? Em relação ao método antigo de pagamento, que está comendo demais. Ele come, todo mês, ele come uma assinatura e meia do cashback, né? Com o dinheiro que a gente ganha. Ele Catarse tá judiando da gente. Né? E agora tem uma burocracia enorme para mexer no dinheiro. Eu vou ter que mandar documento, comprovante de residência, contra-cheque, um monte de coisa, cara. Porra, não dá. E, cara, facilidade enorme ali, né? Você manda ali, tem planos mensais, né? Planos a partir de R$10, né? Tem o plano de 50, né? Que você tem mais vantagens. E, conforme eu falei, tem sorteio todo mês, né? Olha só. Um ingresso de cinema no valor de R$40. Então você investe 10, você pode ganhar 40. Assim como o nosso amigo Lucas, essa semana, postou lá que estava vendo Mandaloriano e o Grogu, né? Foi assistir o filme, ele ganhou, foi legal que segunda-feira foi o sorteio, na própria segunda o Lucas aproveitou e já foi lá, soube usar. Já pegou uma sessãozinha de cinema e, cara, não é só isso, o legal, John, é que R$10 e não é só isso, cara, você escolhe um episódio, você que gosta do cashback, gosta desse, né, da gente falando de um determinado filme, mas tem aquele filme que nunca falamos, apesar de 200 e tantos episódios, tem aquele filme que a gente ainda não falou. E aí você fala, cara, eu queria esse filme. E se eu não escolher, eu sei que eles não vão lembrar desse filme. Paga R$10 aí, na própria mensagem já manda, que o LivePix permite isso. Exatamente. Fala, galera do Cashback, eu quero ver esse episódio. E aí ele vai ter a mesma qualidade dos episódios do Cashback e vai ficar disponível, né, lá para os nossos assinantes, né? Que é muito, muito legal. A gente teve o nosso episódio do Dama do Lotação, que a galera curtiu bastante, né? Primeira porno chanchada, né? Que seria muito complicado você fazer em aberto no YouTube, porque o YouTube ia censurar, porque a gente tem que falar mais abertamente. É um filme que tem cenas de sexo e tudo mais, a gente teria que falar mais abertamente, e o YouTube não entregaria esse conteúdo para quase ninguém, né? E ali você se permite fazer esse tipo de episódio. Tem filmes que talvez não desse também uma audiência muito grande, mas as pessoas querem ver ali, então é interessante, porque você tem, né, a oportunidade de falar sobre outros filmes, que a gente gosta muito de cinema, a gente quer falar sobre tudo, né? A gente não quer falar só sobre o filme do momento, a gente está aqui feliz da vida falando sobre a Obsessão, mas às vezes a gente quer puxar lá de trás, como foi no Gigolô Americano, né? Ou falar de um próprio filme mesmo que está lançando, que, né,
que tenha qualidade, mas, né, a gente vai ter aí agora o filme do Spielberg, o filme do Nolan, que a galera curte bastante também. Então tem bastante coisa legal que você pode pedir ali, cara, e, né, e por É um isso preço aí. aí módico, cara, 10 Pô, pelo amor de reaisinhos por Deus, cara, mês, 10 conto. né? Você vai ficar aí, como se você sempre diz, né, John? Vai ficar já, a partir desse momento, já fica feliz, É né? alegria na certa, cara, sem né? obsessão. E aí você fica também sabendo de algumas coisas também. A gente estava comentando sobre o Mestre do Universo lá também, né? Nossos assinantes ficam sabendo primeiro, porque a gente vai participar desses eventos, a gente vai estar aí na cabine de imprensa do dia D, né? E a gente está sempre participando de vários eventos e um modo legal de você saber disso é estando no nosso grupo do WhatsApp, que você fica, né? Tem condição de entrar a partir do momento que você contribui aí com o Cashback Plus, né? É isso Então, aí. dê essa olhadinha aí, cara. São só 10 reais, são 5 anos de projeto, né? Já, se contar aí tudo que a gente já deu aí de play, aí dá mais de 4 milhões de plays aí, Uhum. somando toda a nossa trajetória aí, cara. Já é uma história bastante legal aí, né? Tem gente que já acompanha a gente, tem assinante aí, tipo o Sérgio, né? Tipo a Luana, que, pô, né? Que já estão aí com a gente desde o começo, já estão há quase Nossa, 4 anos, o né? 01. É bem bacana aí, a gente tem uma galera bem legal que já viraram até amigos. O Sérgio a gente conheceu, né, John? Sim, Quando a gente foi na comemos uma pizza CCXP. com ele lá em São Paulo. Exatamente. Então, né? Então, faça aí o Cashback Plus aí, né? E dê a oportunidade de a gente falar também sobre outros filmes, que a gente gosta bastante também. Exatamente. Mande sua indicação aí, cara. É isso aí. Maravilha. Então, ó, assina, tá? E aí a gente vai se encaminhando pro final do filme, né, Uhum. Tem, acho que duas cenas aqui que são bacanas de comentar. A primeira é que ele vai lá naquela loja esotérica de novo, pega os últimos 2 salgueirinhos lá que tem lá, né? E aí uma ele leva pro amigo e ele convence o amigo, fala, cara, você tem que acreditar em mim, a Nick não é ela mesmo, eu fiz um desejo e tal, você precisa Você tá quebrar de isso aqui. sacanagem com essa história aí, o cara. Aí o cara, meu irmão, daqui, eu desejo $1 milhão. Aí a A parada conversa começa a cair. cair. Nossa, chovendo dinheiro. E aí o amigo tá naquele frenesi e ele, o Bear, tá completamente tipo, cara, tô ferrado, vou ter que me matar. Já era. É, só sobrou isso, né? É só o que sobra. E aí ele vai pra casa, né? E ele fala: Ó, você me ama muito, Nick. E aí lá atrás ela tá andando toda esquisita já pela sombra da janela, né? Com aquela andada meio robotizada dela. E antes tem o tiro que ela dá no Ian, né? Exatamente. Não, porque que acontece, Edu? E é de surpresa, assim, cara. Total, Sabe o que total. me lembrou, John? Hum, Aquele tiro lá no Better Call Saul. sim, O sim. advogado toma um tiro assim do nada, Com. pá! Caramba, com o Howard. Howard, não. É o Howard, né? É Howard, É Howard. Howard, com o Uhum. Howard. É bizarro, Cara, do cara. nada o tiro também, pá! Foi. Eu não esperava assim, daqui a pouco ela vem, pá! O cara só cai assim. É muito bem feito, que eles não têm. Muito. Né? Essa cena é bem feita. E ela começa a vomitar na cara dele, né? Ela apanharam, eu Uhum. vou me matar! Se você falar que não me ama, eu vou me matar. Ele fala, meu Ela tá Deus, toda eu nojenta, amo, cara. eu. Toda suja. Ela fez um altarzinho dentro de casa, bem bizarro. Aí o que acontece? Ele entra no banheiro e aí tem aquela outra ferramenta, né, de roteiro, que o remédio que o gato comeu e se matou, ele vai e acaba tomando. Só que aí tem um porém, né, Edu? Porque ela acaba quebrando o salgueiro também, a gente vê o salgueiro quebrado, e ao que tudo indica, ela pediu pro Bear amarela também mais do que tudo, porque ele sai e começa a beijar ela, né? Ele sai direto pra Uhum. beijar ela, só que ali ele já está morto. E aí tem uma curiosidade bacana, Edu, que eu vi o diretor Uhum. falando em uma entrevista, que no roteiro original, a Nick morreria ali também. Ela daria um tiro Sim. nela mesma, né? Porque o Bear fica ali, Uhum. e aí ela não aguenta e se mata. E aí a atriz falou, cara, vamos fazer um Não teste? faz sentido isso, né? Vamos gravar. A atriz falou: vamos gravar uma vez, deixa eu só fazer um take, porque é aquela coisa, cronômetro, dinheiro e tudo mais. Sim. Vamos gravar só um take uma vez dela ficando viva, dela acordando. E aí é o take que a gente vê no cinema, é o take que saiu pro filme, que é ela despertando antes de dar o tiro e ela vendo aquela situação. E eu acho muito bacana, porque a primeira coisa que ela faz é empurrar o corpo do Bert, tipo assim, mano, sai de perto de mim. Porra, seu nojento, desgraçado, E aí o abusador. choro toma conta, a câmera dá aquele 360 muito maneiro, a TV fica de cabeça para baixo passando os créditos. E aí Uhum. enquanto ela tá chorando, né, inclusive
Eu acho que eu separei aqui a imagem dela aqui, né? Que ela marca nela as tatuagens da Sarah, os vestidos da Sarah. Ela tá bizarra nesse momento. Tem Sim. uma lente de olho vermelho ali. E aí, enquanto ela tá chorando, ela começa a gritar: Por que que você fez isso? Você vê que a menina tá completamente arrasada. Tipo, cara, eu nem te conhecia direito. Você estragou Ele não abusou só a minha dela, cara. vida. Você estragou a vida do teu suposto amigo, da menina que te Da amava, que Sarah. gostava de você. Ele Ele destruiu cagou todo tudo. mundo. O pai da Sarah, né? O pai que, né, chegou na segunda-feira pra trabalhar e tava os funcionários tudo morto, né? Cara, bizarro, velho. É bizarro, E é ele, muito ele é bem feito. covarde, porque ele tenta se matar e se arrepende. Ele tenta vomitar, ele se arrepende. Entendeu? Você vê que ele é um covarde completo, Ele é um cara. É um cagão, né? cagão. Frouxo demais. É, ele é muito frouxo, cara. Então combina perfeitamente esse arrependimento dele. Não, caraca, não quero não, não quero não. Entendeu? Ele é muito bundão, cara. Entendeu? E eu gosto. E aí que é legal, porque o ator faz bem esse bundão, cara. Faz, Né? faz mesmo. Né? Sabe quem ele me lembra, Edu? Sabe não é o Doutor, é aquele ator que felizmente já é falecido, que ele tá no Star Trek, ele tá naquela regravação da Hora do Espanto, que ele tinha o cabelo enroladinho, que ele morreu na garagem de casa. Putz, eu não Ah, vou. sim, aquele ator que é russo, não é? Isso, que ele é russo. Eu não vou lembrar o nome Eu dele esqueci o agora. nome dele, mas eu sei. Agora, se esse filme fosse de um orçamento maior, seria o Jack Quaid, né? Que eu não aguento mais ver. Total. O bobalhão, eu não aguento mais ver. O Jack Quaid também tá em tudo e fazendo sempre a mesma coisa, né? Ele Aquele tem novo aquela Kane eu não cara de gostei, não, cara. bulldog, assim, que pelo amor de Aquele Deus, cara. novo Kane eu não gostei, não. Nossa, é horrível aquilo ali, cara. Achei fraco. O Pelo pessoal amor falou de bem Deus. pra caramba, eu achei ruim, Não, é fraquíssimo aquele filme. Fraquíssimo, fraquíssimo. né? Seria ele aí fazendo, né? Mas aqui botaram um rapaz desconhecido, mas, cara, tá perfeito. É Anton Yelchin, não sei se vai mostrar aqui, mas enfim, Uhum. ele tá no Star Trek também, ele faz o Sim, Pavel sim. Chekhov. Morreu de forma terrível, né? Sim, sim, infelizmente. Mas termina em grande estilo, cara, o filme. Realmente tem, ele poderia ter uma duração menor, 1h20 aí de repente ajudaria Eu esse acho, filme. eu acho. Mas, cara, por conta de toda essa parte estética, o uso da trilha, o uso de luz e sombra, maquiagem, a inventividade de trabalhar com pouco dinheiro, isso é bem louvável. Não que, cara, a gente esteja falando aqui porque o filme deu muito dinheiro. Ele poderia não ter rendido nada, que ele continuaria sendo um bom filme. Sim. Entendeu? Porque a gente às vezes só mede quando as coisas têm sucesso, né, financeiro. Uhum. Mas de certa forma também que bom que bastante gente viu, né, e trouxe esse filme aí. Esse cara vai fazer outras coisas também, Com assim certeza. como aqueles diretores lá australianos que fizeram aí, né, filmes também que vieram do YouTube. Tem uma galera vindo do YouTube agora fazendo filme, né? Sim. Tem E de sido tudo terror, bastante. né? Que o terror permite isso, né? De você, com baixo orçamento, você fazer coisas legais. Sim, sim. Né? Comédia também te permite isso. São Sim. filmes que não gasta com efeito especial e tal. O terror, ele consegue utilizar muito bem efeito prático, entendeu? Então, com coisas mais baratas, você consegue fazer um filme bacana, como é esse filme, cara. Né? É um filme que marcou, assim, é um filme que está sendo falado e vai chegar no final do ano, as pessoas vão lembrar dele. Com certeza. Né? Porque é um filme bem interessante. Não que seja a invenção da roda, bem longe disso, mas é interessante, ele tem uma premissa interessante. Talvez a premissa seja até mais interessante do que o próprio filme. É. Né? Ele tem ideias muito boas, mas que, como você falou muito bem, John, ele funcionaria num episódio de série. Se fosse um episódio de um Black Mirror da vida, de 30 a 35 minutos, ele funcionaria e seria redondíssimo. Né? Tem alguns desgastes ali durante essa trajetória do filme, mas, cara, no cômputo geral, É muito bom, cara. assim, porra, foi muito gostoso de assistir. Muito gostoso mesmo. Não é uma franquia enorme, sabe? É bacana ver esse Sim. cinema mais raiz, assim, sendo exaltado Exato. pelo próprio cinema, né? O público tá indo assistir, tá fazendo esse filme valer. E uma coisa maravilhosa que você falou também, John, ele não entrou no VOD. Eles seguraram, cara, Seguraram, foram porque o espertos. cinema não era a hora mesmo, cara. O filme ainda tá dando bilheteria, cara. Já tá em mais de 100 milhões de dólares. O filme que não custou nem 1 milhão. 100 vezes mais, cara. Mais de 100 vezes ele já deu de bilheteria, né? Você vê aí o filme
do Star Wars aí, que é um episódio que é outra coisa também, é um episódio estendido de série, né? Cara, o que eu vi de meme. Não deu nem 250 milhões, né? Não, eu quero que flop lindo. O que eu vi de meme do, tipo assim, um robô do Star Wars tomando chicotada. Aí tava assim, Dave Filoni apanhando na Disney após o diretor da Disney saber que tem filme de 700 mil lucrando o dobro do que o Mandaloriano tá lucrando, tá ligado? E o Mandaloriano deve ter custado mais de 200 milhões. O filme é caro pra caraca, velho. Ridículo. Apesar de eles terem usado bastante volume, né? Eles Nossa, adoram cara. volume. Cara, tem umas paradas que é lavagem de dinheiro. É tipo, não sei se você viu, Edu, fugindo um pouco, a gente já tá terminando. Cafeteria do Vingadores Doomsday, que os irmãos russos lançaram. Cara, aquilo é lavagem de dinheiro, meu irmão. Na moral, velho. Com toda certeza aquilo ali é pra lavar dinheiro de alguma coisa, velho. É impossível. Esse irmão russo. Nossa, cara. Não faz nada, cara. Nada de bom. É por isso que eu preferia a União Soviética, né? Virou só russo, só não ficou legal. Quando era a União Soviética era melhor. Mas enfim, cara, maravilhoso. Uma coisa que você comentou, Edu, só pra gente encerrar, você falou de que esse diretor, né, o Charles, ele fazia sketch de comédia e agora foi pro terror. Me lembrou bastante o Jordan Peele, né, que também era da sketch de comédia e foi pro terrorzão. É outro que eu quero ver muita coisa dele. Tá faltando o cinema dele aí, cara. Tá faltando lançar filme. Ele tava fazendo um filme aí, ele tava com um projeto aí. Com saudade já de filme dele, velho. É isso aí. Mas enfim, galera, muito obrigado. A gente se vê semana que vem. Semana que vem, Edu, uma frasezinha só do filme da semana que vem. Só solta uma frase. Uma frase. Eu tenho a força! Ah, rapaz, semana que vem cara, tem filme. Esse é o filme. A gente aqui gosta de ver no idioma original. E o caramba, porque, né, a atuação. Mas vamos combinar. Esse filme, o jeito certo de assistir é com o maravilhoso Garcia Júnior. Né? Cara, ó, dublado, a gente tem a chance de ouvir o Garcia Júnior e não ouvir o Jared Leto. Olha que maravilha, cara. A gente só ganha, cara. E não é, né? Porque tem o corpo nesse filme? Nem sei se tem. Ah, não sei, cara. Eu não vi, não. Mas se tivesse o corpo, acho que não deve nem ter. Mas se tivesse, teria que ser o Mário Jorge. Teria também, que ser. Mário Jorge também é outro sensacional. E, cara, se o pessoal fosse esperto, no final do filme, botaria o Trem da Alegria tocando. Porra, mano, não fizeram um merchandising com a galera. Tinha que ter feito, velho. Em São Paulo teve os atores vieram, John. Os atores, né? O cara que faz o He-Man e tal, a menina que faz a Tila e tudo mais, o diretor do filme. E aí estava lá no evento, se eu não me engano, foi até na Avenida Paulista, John. Olha que legal. Estava lá Luciano, Patrícia Marques e Juninho Bill, cara, cantando He-Man, cara. Porra, olha aí, você tá doido, é Rock in Rio. Luciano já com o cabelo branquinho, já. O Luciano já é mais velho que eu, o Luciano já deve estar com seus 52, 53 anos. Caramba. Ali, né? Patrícia Marques também já tá 50 mas continua linda. Ela tá maravilhosa. E eles foram safos, cara, porque essa atriz que tá fazendo a Tila, ela é filha de brasileiro, eu acho. Alguma coisa assim, porque ela fala português muito bem, inclusive. Eles souberam o que fazer com esse filme, cara. Eu quero ver esse filme dublado. Eu não vou nem discutir. Eu quero ver com o Garcia Júnior. Foi perfeito, porque o Garcia Júnior ainda tem uma voz jovem, cara. Tem. Apesar dele já tá ali, né? O Garcia Júnior também já tá beirando os 60 ali, já tem 60. Né? Mas ele tem uma voz jovem, cara. A voz dele não envelheceu, é impressionante. O Garcia Júnior, ele tem ainda uma aparência jovem para a idade dele. Ele passaria por 50 anos ali fácil. Ele tem aparência jovem e a voz dele não envelheceu tanto. Dá para fazer perfeito, cara. Ele falando como He-Man ainda tá perfeito. Não acertaram em cheio, cara. Terem colocado a dublagem dele. É igual o Wolverine e o Bar David, né? Combina assim, perfeito. Eu quero ver esse filme dublado. Né? E semana que vem a gente vai estar aqui falando sobre esse filme, que vai ser bem legal, cara. Pura nostalgia aí. É isso aí. O pai do John, com toda certeza, viu muito. Muito. Ele tá doido pra assistir também. Então, vou ver se assisto com eles. Esse filme vale a pena assistir com a galera dessa geração mesmo. Sim. Né? Que a galera vai ficar emocionada ali assistindo. Vai ser bem bacana. Mas é isso, galera. Muito obrigado pela sua participação, pela sua audiência. Não esquece de deixar um joinha aí, tá bom? Se inscrever no canal. Live Pix. E fazer, um Live Pix. Ajuda a gente aí, por favor, cara. Precisamos muito, galera, muito. Né? Porque, ultimamente, a galera que fortaleceu desde o princípio, continua com a gente, mas novas pessoas aí estão vindo muito devagar. Então, a gente está precisando aí
levantar isso. Dá essa moral aí pra gente continuar nosso projeto aí de tá fazendo 5 anos agora em setembro. É isso aí. Valeu, galera. Até semana que vem.